Vamos lá, as primeiras notícias do Corinthians, né? Que era pra ter feito ontem. Fiz hoje porque sim, olha lá. Hora do show, porra! Ana Carolina Corte deixa o departamento médico do Corinthians. Lembra que no jogo do Santos contra o Corinthians, o Dorival falou assim, mano, o cara, ele tava liberado pra jogar na quarta-feira. Aí vai fazer os exames, tá tudo ok. Chega no dia de hoje de jogar contra o rival, falou pra mim que não tá disponível. Tem alguma coisa errada que tá acontecendo, a gente precisa investigar. Aí foram investigar e a doutora rodou, velho. Essa doutora, Ramon Dias e o filho dele não gostavam, ninguém gostava dela, entendeu? Sei lá porque seguraram ela, tal, que não sei o que, ninguém gostava dela porque ela não dava prazo. Ela não dava prazo, ela falava assim, quanto tempo o jogador vai ficar pronto? Ah, não sei, depende dele. Você não tem um prazo, não trabalha assim, entendeu? Aí, Malaro, os caras se machucaram, tipo igual o Garro, tá ligado? Malaro, O Garro, ninguém sabe quando vai voltar. Aí os caras ficam enchendo o saco do diretor, do técnico. Malaro, Aí o cara fez, tem que perguntar pra doutora, velho. Aí a doutora falava assim, não sei. Malaro, Aí, mano, a história acorda assim, a história pro lado mais fraco, né? Não soube trabalhar com isso, né? Ó. O Corinthians comunicou nessa segunda-feira que a médica Ana Carolina Ramos e Corte não faz mais parte do departamento médico do clube. A profissional que até então ocupava o cargo de chefe do setor teve essa saída confirmada por meio de nota oficial. Abre aspas para a nota. Nessa segunda-feira, dia 19, a doutora Ana Carolina Ramos e Corte deixou de fazer parte do quadro de colaboradores do Esporte Clube Corinthians Paulista. O clube agradece à médica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência profissional, informou o Corinthians. A mudança acontece no momento de pressão sobre o setor médico alvinegro. Como publicado mais cedo pelo meu timão, há desconfianças nos bastidores em relação ao trabalho conduzido no departamento, com críticas internas à condução de diagnósticos e protocolos de recuperação dos atletas. Bastidores. Aí, ó, foi o que eu falei, ó. A mudança acontece após o episódio envolvendo o Mateuzinho, na segunda-feira anterior ao clássico. O lateral apresentou desconforto muscular e realizou exames no CT Joaquim Grava. Os médicos indicaram o início de uma lesão e a possibilidade de agravamento, o que gerou divergências dentro do próprio departamento médico. Enquanto alguns profissionais defenderam uma abordagem mais cautelosa, com que a reavaliação é possível beta-viagem, Ana Carolina Ramos e Corte deu aval para que o jogador fosse relacionado e embarcasse com a delegação para o Uruguai, quando o Corinthians enfrentaria o Racing pela Sul-Americana. Pô, mano, todo mundo falando, mano, tá machucado, não vai dar certo. Coloca o Félix Torres, o Léo Mané e deixa o cara tratando aqui, entendeu? Ela, não, tá de boa. Aí que tá, sabe o que eu acho também? Sabe o que eu acho? Eu acho que os caras, eles já queriam tirar ela, eles não tinham um porquê. Aí o Dorival reclamou, mano, cara, valeu, obrigado. Foi isso que aconteceu. A decisão da médica prevaleceu e Mateuzinho viajou. No entanto, no retorno do Brasil, o lateral relatou aumento das dores que tirou dos treinos do jogo contra o Santos. A situação surpreendeu a comissão técnica. Após a partida, Dorival revelou publicamente que não havia sido avisado da gravidade do problema e demonstrou surpresa com o desfecho. Aí, tá falando? O peso do Dorival pesou. Ai, ela viajou para o jogo. Abre aspas pro Dorival. Ele viajou para o jogo no meio da semana e de lá pra cá não treinou. De repente, nos pegou de surpresa pelo cortado do treinamento de sexta para sábado. Naturalmente, no jogo deste domingo, declarou o treinador em entrevista coletiva. A condução do caso do Mateuzinho aumentou a insatisfação interna com a atuação da doutora. Fontes falaram. Fontes ouvidas do meu timão indicaram que o clima de desconfiança vinha se agravando nos bastidores, tanto da parte de jogadores quanto da comissão técnica, que passaram a questionar os métodos e decisões adotadas pelo setor médico sob sua liderança. O episódio recente apenas expôs um problema que já se desenhava. Aqui, ó, foi o que eu falei também, ó. Eu acompanho, viu? Ó? Divergências antigas. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o departamento médico é alvo de críticas. Ainda em abril, o auxiliar técnico Emiliano Dias Ramon Dias fez duras observações sobre o desempenho da equipe médica. Em entrevista ao programa Bola da Vez da ESPN, ele citou, por exemplo, o caso de Hugo Souza, criticando a falta de eficiência nos processos de recuperação dos atletas. Tem que ser a mesma coisa com o departamento médico, com a doutora. Se não cura, tem que ser cobrado também. Para o Emiliano, na mesma entrevista, o argentino mencionou ainda os casos do Yuri Alberto, que convive com dores no ombro há meses, de Gustavo Henrique, que também teve uma recuperação questionada, e do Rodrigo Garro, que precisou viajar para a Espanha para tratar de uma tendinopatia patelar no joelho por falta de solução no clube. Mano, foi... aqui pra mim é o ponto auge.
Falaram assim, ó, o Garro vai ter que ir pra Espanha tratar isso aí porque no Corinthians tá dando certo. Por que no Corinthians tá dando certo? Qual que é a diferença do tratamento da Espanha pra cá? Ah, porque lá tem uma solução que não sei o que. Balela, velho, balela. Aqui do Brasil é tão bom quanto lá, entendeu? O problema foi a médica mesmo. Enfim, e os prazos, o cara não passava prazo, né? Isso que foi foda. Então tá aqui, ó. Vamos ver os comentários aqui das notícias. Vamos ver o que a torcida maluca tá falando. Boa noite. Ô, boa noite, Kenji, tudo bom? O Roberto vai sair mesmo? Falaram. O Neto falou, velho. O Neto, entendeu? O Neto falou. O Neto falou que vai pro Wolverhampton. Tá bom, Vitor, filho da puta? Então, ele só falou do Wolverhampton porque o técnico dos caras é o Vitor Pereira. Mas também se for, mano, eu já falei, velho. Se for também, valeu, obrigado. Você é pica, tem todo o respeito do Corinthians, entendeu? Valeu, obrigado, velho. Vamos pra próxima. Mano, a gente superou Marcelinho Carioca, superou Cássio, Rincon, Gamarra, Renato Augusto, Guerreiro. Ah, para, velho. É Corinthians, mano. Vai ficar chorando. Ai, Yuri. Ai, mano, valeu, obrigado, velho. Aqui os comentários, os mais curtidos, ó. Já não entregava resultados faz tempo. Acho que ele quis escrever isso, mas é corintiano, a gente entende que não sabe escrever direito, né? Faz parte. É brincadeira quando eu sou corintiano. Ótima notícia, só fez cagada. Nosso DM estava uma bagunça. Espero que as coisas melhorem. Vamos ver as pessoas, entre aspas, as pessoas técnica que o Augusto vai colocar. Nossa, aquela entrevista do Augusto Melo, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Então tá aqui, ó. Noticiamos pelo site Meu Timão. Quem fez essa matéria foi o Meu Timão mesmo. A doutora Ana Carolina Corte Ana Carolina Ramos e Corte vai jogar no Vasco profissionalmente. Ai. É foda. Vamos pra próxima. Corinthians atualiza a situação de Rodrigo Garro. No treino do Corinthians da manhã dessa segunda-feira, uma boa novidade chamou a atenção. Segundo informou em nota oficial, o Rodrigo Garro realizou os primeiros trabalhos de transição para voltar a atuar com a bola. O restante do grupo. Mano, ele deu um passe, velho, pro Matheus Bidu. Meu amigo, o meia Rodrigo Garro iniciou o trabalho de transição ao departamento de preparação física e atividades parciais com o elenco, publicou o Corinthians. Conforme informado pelo Meu Timão, na última semana, o argentino já havia realizado o treino de reabilitação no gramado do Joaquim Grava com supervisão da equipe fisioterapia do Corinthians. A previsão do retorno, opção de Dorival Júnior, é nas partidas de 1º de junho, no confronto diante contra o Vitória. Vale lembrar que o Garro não atuou pelo clube do Parque São Jorge desde a finalíssima contra o Palmeiras, no Campeonato Paulista de 2025, há 2 meses. Jogou machucado. O jogador anunciou que uma pausa para tratar a tendinopatia patelar, que já vimos o que é sobre isso, no joelho direito. Problema que incomodava desde a reta do final do ano passado, quando jogou mesmo com dores. Garro chegou a viajar para Madrid, na Espanha, para tratar o problema com um médico especialista recomendado pelo Memphis Depay. Desde então, o camisa 8 do Corinthians perdeu 15 jogos do timão entre Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Se a previsão for certa, ele deve perder mais 2 duelos contra o Atlético Mineiro e contra o Huracan na Argentina. Enquanto isso, o departamento médico do clube trabalha para a recuperação total do Memphis, que sofreu um entorse do tornozelo, de Mateuzinho com edema na coxa direita, e de Gustavo Henrique, que se recupera de uma cirurgia por conta de uma hérnia inguinal. Ranieri, que também configurava esse plantão, se recuperou e foi para o jogo do Santos no último domingo. Ele foi baleado, né? Corinthians atualiza a situação do Rodrigo Garro e vai jogar só em junho, beleza? A próxima notícia aqui, isso aqui eu achei interessante, ó. Corinthians marca jogo contra a Boca Juniors em comemoração ao título da Libertadores. Quem fez essa matéria foi a Maria Beatriz de Teves e Luísa Lefundis, desculpa. A diretoria do Corinthians agendou uma realização de um amistoso festivo entre os ídolos do clube e ex-jogadores do Boca Juniors, em homenagem à histórica final da Copa de Libertadores de 2012. A partida será disputada no Mercado Livre Arena Pac. Por que a partida? Ah, é que foi lá a final, né? Às 15. É que esse jogo? Dia 5 de junho. Numa quinta-feira. É feriado? Não, você tá brincando, velho. Dia 5 de junho. É feriado? Porra, é dia do meio ambiente, velho. Vai ser dia 5 de junho. Não vai ter nada nesse dia. Não vai ter nada.
essa merda, entendeu? Pô, às 15 horas, numa quinta-feira, um dia útil, devia ter ido Corinthians come merda, velho. O primeiro e até agora o único jogador confirmado para representar o Corinthians é o lateral esquerdo Fábio Santos. A expectativa é que, nos próximos dias, novos nomes sejam anunciados, tanto do Alvinegro quanto da equipe argentina. A apuração da Gazeta Esportiva, a iniciativa foi idealizada por Vinícius Manfredi, que ocupava o cargo de superintendente do marketing até abril. Se foi ele, aí eu falo assim, tem um fundamento. Se foi ele, foi um fundamento, entendeu? Aí como o Augusto Lero Lero, ele tirou... Mano, o Augusto Lero Lero, ele fudeu tudo, velho, mano. É um incompetente, velho. É um incompetente, mano. Aí, agora entendi por que marcaram. Um amistoso pretende celebrar um dos marcos mais importantes da história do Corinthians, revivendo o duelo que garantiu o clube sobre o título sul-americano. Nossa, esse dia eu fiquei maluco, velho. A proposta é promover uma experiência interativa com os torcedores, aproveitando a flexibilidade de um jogo no oficial para realizar ações de marketing e homenagens dentro e fora de campo. A lembrança da conquista de 2012 ainda é muito viva entre os torcedores do Timão. Sim, naquela época o Corinthians empatou o primeiro jogo por 1-1 e venceu de 2-0 no Pacaembu, com 2 gols de Emerson Sheik. Nossa, esse dia eu fiquei maluco. O título garantiu a vaga no Mundial do clube, onde derrotou o Chelsea, coisa que tem 2 times aí que não fizeram, e conquistou o seu segundo troféu mundial. Aí tem a publicação do Fábio Santos. Mano, na moral, velho. Na moral, mano. Acho da hora essas ações, tal, tudo. Mas, meu, quinta-feira, tá maluco, velho. Tá maluco. Tem lógico isso aqui. Então tá aqui, ó. O jogo sem sentido, mas beleza, né? Corinthians marca jogo contra o Boca Juniors em comemoração ao título da Libertadores. E tomara que vai uma Maridia e alguém vai com 38. Não, brincadeira. Alô, Twitter. Alô, YouTube. Brincadeira. Ai. E a última notícia aqui, ó. Só pra encerrar essa primeira parte, a patrocinadora rescinde contrato com o Corinthians. Sabe mais detalhes. Quem fez a matéria foi o site Meu Timão. Epigás, plataforma digital para comprar botijões de gás, rescindiu seu contrato de patrocínio com o Corinthians nessa semana. A informação foi divulgada oficialmente pelo GE Globo. A decisão pela rescisão, segundo a reportagem, partiu da Epigás, que estava insatisfeita com algumas questões contratuais. A empresa, vale lembrar, estampava seu logo na região da tórax do time profissional masculino, além de ter direito a ativações em dia de jogos e no CT Joaquim Grava. No treino aberto da empresa dessa terça-feira, inclusive, já não foi possível ver a marca da companhia de gás. Como pediu para rescindir o contrato com o Corinthians, a Epigás vai arcar com a multa pelo encerramento precoce da parceria, que tinha validade até o dia 26 de fevereiro. O Timão, por outro lado, tenta reverter a situação, a adesão da empresa como entrega de uma entrega melhor para a parceria comercial. Com a saída da Epigás, o uniforme do Corinthians agora tem 5 novos espaços vagos: verso, calção, barra inferior frontal, camisa, numeração, tórax da blusa e homeoplatas. E o Timão tem aproveitando para ativar a campanha da quitação da Neoquímica Arena. A região destacada vinha sendo ocupada pela Viva Sorte, e teve seu contrato rescindido, mas a Viva Sorte rescindiu o contrato, que eles viraram bet, né? Aí não pode, né? Aí eu estou negociando lá para ver como é que vai ser o pagamento da multa, né? Da Viva Sorte, que foi a Viva Sorte que cancelou o contrato, né? Além de buscar preencher sua camisa, o Corinthians também pode trocar a fornecedora de materiais esportivos. Em minha relação estreita com a estadunidense Nike, e tem parceria com o clube há mais de 2 décadas, o time veio conversando com a alemã Adidas para assumir o posto. Pelo que eu fiquei sabendo, mano, o Core já aceitou. O Core viu que é parceria boa, né? O conselho administrativo do Corinthians, o contrato da Adidas com o Corinthians é bilionário, é muito bom pro Corinthians. É assim, os caras, eles queriam continuar com a Nike, mas como a Nike tirou o escritório aqui do Brasil e colocou na Centaurus, e lá eles tá quebrando, estão em processo judicial, de recuperação judicial, os caras não estão dando tanta importância assim, tá ligado? Vai ser dessa forma. Todo mundo fazendo L. Patrocínio Master, Esporte da Sorte, 103 milhões fixos. Banco BMG, 12 milhões. Elétrica Área, nunca ouvi falar. ESE, até dezembro desse ano. Meiões até dezembro desse ano. Iniciou o Mar até fevereiro de 2026. Aí, cadê a transparência, mano? O cara fala assim, o Augusto Lero Lero fala assim, vai ter transparência. Aí, mano, não tem transparência porra nenhuma, velho. É tudo do mesmo saco, esses arrombados aí, ó. Então tá aqui, ó. Patrocinadora recente com contrato, Corinthians, saiba mais. A patrocinadora é a Epigás. Eu nunca usei a Epigás. Aqui a gente liga direto pros caras. E comprar gás de marcas diferentes é bem diferente, tá? Ultra Gás é o melhor gás que tem, mano, amor.